O pentecostalismo, quando ele chega no Brasil, a primeira onda do pentecostalismo aqui no Brasil, em 1910, mais ou menos, com o irmão Luiz Francescon, que é um italiano, mas que veio para o Brasil via Estados Unidos. E depois, no outro ano, os suecos, lá, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, os dois vieram pelo Pará, no norte, mas o irmão Luiz Francescon vem pelo Paraná, no sul do Brasil. E quando essa mensagem do pentecostalismo começa aqui no Brasil, e a mensagem é que existe uma segunda bênção depois da conversão, uma coisa é a conversão e outra coisa é essa outra bênção, essa experiência pentecostal. Muitas igrejas, aí não estou falando só de batistas, não, muitas igrejas anatematizaram esse movimento, né? Eles mesmos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles eram batistas, mas foram meio que expurgados do meio, e algumas igrejas se posicionaram à época peremptoriamente contrárias a essa mensagem pentecostal, se posso dizer assim, entende? Então, com o passar do tempo, então algumas igrejas foram se pentecostalizando, já que vocês são batistas. No meio batista tivemos aquele movimento através aqui da Batista da Vila Mariana, do pastor Ernesto Nini. Ernesto Nini, é isso, eu não ia lembrar. Pastor Ernesto Nini, um homem de Deus, um professor. Ele é amigo do meu pai. Isso, ninguém manja de geografia igual era o pastor Ernesto Nini. Batista Nacional. É um querido, e que levou a mensagem, uma das igrejas que se pentecostaliza, e vai tendo aí um movimento de pentecostalização de igrejas que já existiam, que não eram pentecostais, e vão aceitando a mensagem pentecostal. Isso vai arrefecendo esse duelo, se eu posso assim dizer. Então eu queria ter feito aqui esse pequeno introito aqui, para dizer que não é incomum que alguém que é do meio cessacionista ou reformado, tal, não considere o pentecostalismo como sendo um movimento autêntico de Deus, ou coisa assim. Bom, volta aqui feito essa introdução. Pastor Walter, a pergunta é: você considera salvo um crente pentecostal? Então, todo aquele que crê somente em Cristo, somente em Cristo. Essa palavra, somente, é a palavra que determina o movimento protestante, a reforma protestante. Então, todo aquele que crê somente em Cristo, ele é um irmão, independente se ele é reformado, calvinista, pentecostal, da CCB, adventista, metodista, ou qualquer outra igreja arminiana. Aquela pessoa que crê somente em Cristo, ela é uma irmã, é um irmão, independente da igreja que ele frequente, a denominação. Agora, se ele acredita em Cristo e mais alguma coisa, nós não podemos testemunhar que ele é um irmão. Ok, vamos lá. Pastor Mateus Alves. Você considera salvo um crente pentecostal? Sem dúvida alguma, né? O Walter acabou de falar. Primeiro, olha para você ver, o pastor César já falou aqui perfeitamente. Depois tem a segunda onda do pentecostalismo, com a igreja do Evangelho Quadrangular e tudo aquilo, as cruzadas evangelísticas, não é isso? Isso? Depois nós temos aí o neopentecostalismo, que aí eu já separo completamente do pentecostalismo com década de 70, década de 80, não é isso mesmo? Isso. Teologia da prosperidade, confissão positiva e tudo isso mais. Agora, focando no pentecostalismo, o que seriam então as marcas? Falou bem, da CCB, da Assembleia de Deus, né, que começou em 1910, 1911. Ok, isso é o pentecostalismo. Ok, eu não sou pentecostal, sou batista. Mas como é que eu olho para um pentecostal? Primeiro, quais são as marcas do movimento pentecostal? Continuismo, uma das grandes marcas, o continuismo. Todos os dons ainda estão em vigência. Qual é a segunda grande marca? O que o César falou. O batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência, né? Fora da conversão. O Espírito Santo sendo amplamente entregue a alguns no batismo com o Espírito Santo. Ok. E esse batismo
evidenciado pelo falar em línguas. Então tem gente que acha que o pentecostalismo é rodar, como o César falou aqui, né? Aquele que gira no manto, aquele que roda, aquele que sapateia, esse é salvo, é crente. Só que, na verdade, isso talvez seja uma exacerbação do pentecostalismo. Mesmo não sendo pentecostal, eu sei que o pentecostalismo clássico é continuismo, batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência e também a língua como evidência desse batismo. Quem crê nisso está salvo? Pode ser salvo? Claro que sim, porque você disse que para ser salvo Efésios 2:8, a salvação pela graça, mediante a fé. Não é pelo mérito de seguir a fé reformada. Não, é pela fé em Cristo Jesus. Tem muita Jesus. gente que se diz reformado e a gente não testemunha que ele é crente? Sem dúvida. A 1 Coríntios capítulo 1 diz que a salvação vem pela loucura da pregação. Romanos 10, se confessar com a boca e crer no coração, está salvo. Efésios 1:13, todo aquele que crê, recebe o Espírito Santo e está salvo. E tem agora ali o selo, o penhor para a salvação. Você vai percebendo que, independentemente de continuismo, batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência e o dom de línguas como uma evidência, independentemente disso, a pessoa está salva. Porque o Walter disse o que a gente tem que argumentar. Salvo somente por Cristo. E eu entendo, até onde eu sei, que o pentecostalismo, talvez aqui vai ser o debate, já vou passar para você, que o pentecostalismo, ou pelo menos os crentes pentecostais clássicos, estudiosos das Sagradas Escrituras, esses vão dizer que a salvação é tão somente por Cristo. Você é pentecostal? Não. Você é continuista? Sou um continuista. Mas não pentecostal? Não pentecostal. Explica a diferença para quem está Não, eu acredito que eu sou um batista firmado no credo batismo, acredito que o batismo é pós-confissão de fé, mas não compreendo que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência. Acredito que o batismo com o Espírito Santo acontece no ato da conversão. E acredito que o dom de línguas não é necessariamente a evidência desse batismo. Então é por isso que eu não sou pentecostal. Mas eu sou um continuista porque eu acredito que todos os dons ainda estão em vigência. Inclusive falar em línguas. Falar em línguas, mas como eu falei aqui, até falei com o Walter, que eu acredito no dom de línguas, creio que é para hoje, mas creio que seja um dom idiomático. Ok. Pastor Walter. Nós precisamos aprofundar um pouquinho esses conceitos aí, pela seguinte razão. Quando houve a Reforma Protestante, Erasmo, que também era um oficial da Igreja Romana, ele se mostrou simpático à Reforma Protestante, inicialmente, tanto que ele era amigo de Lutero, ele fez a tradução do Novo Testamento, que Lutero, inclusive, elogiou e se baseou nela também para os seus escritos. E quando foi se aprofundando, então, a discussão a respeito da Reforma Protestante, em 1524, Erasmo escreveu um livro que tem em português, que fala sobre livre-arbítrio e salvação. O original é a diatribe do livre-arbítrio. E quando Lutero ficou sabendo que Erasmo tinha escrito este livro, ele ficou muito bravo, porque ele achou que aquilo era um mal que Erasmo estava fazendo para a igreja. E, em princípio, ele não fez nada, apenas segurou aquela raiva que ele estava, mas daí as pessoas começaram a pressionar para que ele respondesse o livro de Erasmo. E ele foi escrever aproximadamente 2 anos depois só. Então, esse daqui foi lançado em 1524, e depois, em 1525, Lutero escreveu A Escravidão da Vontade, que tem aqui um resumo, né, da editora Fiel, O Nascido Escravo. Então, O Nascido Escravo é um resumo da Escravidão da Vontade. E nesse livro da Escravidão da Vontade, Lutero fala para Erasmo que até ali, todos que estavam tentando caçá-lo, essa palavra que ele usa, até agora, todos que estavam tentando me caçar, eles estavam tentando me caçar porque eu estava pregando contra o Papa, contra as indulgências, contra o purgatório e outras coisas que não são essenciais. Embora a gente ache que a questão fundamental da Reforma Protestante seja a pregação contra o Papa, contra o purgatório e contra a indulgência, o próprio Lutero vai falar nesse livro Escravidão da Vontade, que ele tem completo nessa obra aqui, Debates e Controvérsias, o livro número 2, que nas obras completas de Lutero é o volume número 4. Aqui tem, então, a Escravidão da Vontade
completa. Isso aí é obras selecionadas. Né? Obras selecionadas. E ele vai chamar Erasmo de Judas, inimigo da fé evangélica e outras coisas mais, porque Erasmo sai em defesa do livre-arbítrio. Então, por detrás de tudo isso, de toda essa história, tem a questão do livre-arbítrio. Então, quando vai discutir, tanto que você pegar ali nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu raramente falo a respeito de pentecostal, da CCB, etc. Por quê? Porque quando a gente vai falar de pentecostal, a gente vai falar dessas coisas aí sobre os dons, sobre milagres, sobre... E essas coisas, elas não são essenciais. Essas coisas são secundárias. Por exemplo, a Igreja Nova Vida, lá do Bispo McAllister, né? Walter McAllister, eles são pentecostais. E eles são monergistas. Então, eu vou considerar... Eles pregam a salvação somente em Cristo, somente pela fé. Então, eu não vou considerá-los irmãos. Claro que eu considero eles irmãos. Agora, uma pessoa que ele atribui a sua salvação, a sua iniciativa, ao seu livre-arbítrio, quer dizer, Cristo disponibilizou a salvação para ele, e ele aceita, e porque ele aceita, ele é salvo, e o outro não é salvo porque ele rejeita. Então, essa pessoa, ele está se encaixando naquilo que Paulo escreve lá para os Gálatas, onde eles estavam acrescentando alguma coisa à obra de Cristo. Então, essa discussão, ela é muito mais ampla do que ficar simplesmente em relação aos pentecostais, mas ela deve ser analisada no âmbito geral do cristianismo, inclusive no meio católico romano, em que eles atribuem também ao livre-arbítrio a iniciativa da salvação. Vamos lá, Matheus. O Walter, então, realmente, assim, a gente vai dar as mãos até um certo ponto, porque, de fato, ele disse que um crente pentecostal pode ser salvo, sim. Se ele atribuir a salvação somente a Cristo. Somente a Cristo. Então, sem dúvida alguma, a pergunta para o debate é sim. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para o Walter para ver se tem debate, né? Porque se a gente ficar aqui no pentecostalismo, não vai ter debate. Porque pode ser um crente pentecostal salvo sem problema nenhum. Sim, tanto que, principalmente no meio dos jovens, tem muitos monergistas, muitos jovens que eles se definem como calvinistas, que eles estão em igreja da Assembleia de Deus. Muitos. Não, isso é verdade mesmo. Tem mesmo. Agora, está uma concordância aqui enorme. Não, mas agora a gente vai divergir. Por exemplo, olha para você ver o seguinte. O livre-arbítrio seria a capacidade do homem iniciar a sua salvação no sentido de ir até Deus. Isso para alguns. Agora, eu também não creio que o homem ele tem livre-arbítrio no sentido de iniciar a salvação. Nós estávamos mortos e Deus nos dá vida. E Ele nos vivifica. A pergunta que eu faço para o Walter é, mesmo que algum irmão em Cristo discorde disso aqui que eu acabei de falar, por exemplo, livre-arbítrio só Adão teve. Vamos dizer que hoje nós estamos mortos e não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. Então é Deus que vem, é Deus que começa o processo, é Deus que faz com que a gente seja salvo, é Deus que nos dá arrependimento. Por exemplo, quem que arrepende? Quem que arrepende? É claro que é o homem. Mas a Bíblia diz em Atos 11:18, Romanos 2:4, 2 Timóteo 2:25 e Atos 5:31, que é Deus que concede o arrependimento. Sim. A Bíblia diz que nós precisamos crer. Sim. Só que sempre quando eu vejo um debate de arminiano e calvinista, eu fico assim, gente, os dois estão quase dando a mão. Olha que interessante. Por quê? Porque é óbvio que o homem tem que crer. Sim. E é claro que é o homem que crê. Sim. A minha pergunta é, como um homem crê? Como? Porque a fé, ela vem do homem? Tem uma fé aqui dentro que o homem ressuscita ela? Ou a fé tem que ser algo externo dado? A Bíblia diz, 1 Coríntios 3:5, Filipenses 1:29, Hebreus 12:2 e Efésios 2:8, que a salvação, a fé é algo dado. Nós ganhamos fé. Então, eu creio, eu recebo Jesus, eu quero Jesus. Até a forma nova aí, se quiser, não tem problema. Eu aceito Jesus. Ok. Mas por quê? Porque ele colocou fé em meu coração. Ok. Eu creio nisso. Eu entendo isso. Agora, a minha pergunta para você é, alguém que crê no livre-arbítrio, por que esse está condenado? Você, aí, deixa eu só introduzir. Por quê? Estou bem calmo, você viu, né? Por quê? Porque você já passou lá para Gálatas.
Gálatas capítulo 1, onde a Bíblia diz que se alguém chegar pregando um outro evangelho, seja anátema e tudo mais, e etc. Só que o debate ali, de fato, não é livre-arbítrio. Se alguém pensa que tem o livre-arbítrio de aceitar Jesus, lá em Gálatas não é isso. Gálatas é os judaizantes. Sim. Então como é que eu vou poder aplicar, tirando o judaizante do texto, para colocar livre-arbítrio? Então eu acredito que mesmo com essa discordância, os meus irmãos que acreditam no livre-arbítrio podem ser salvos mesmo crendo nisso. E eu acho que o Walter vai dizer que não. Não é isso, Walter? Então, porque Lutero falou que a pessoa que atribui a sua salvação ao seu livre-arbítrio, ela nada conheceu de Cristo. E ela não sabe nada sobre a graça. Mas Lutero não é Gálatas. Não, mas tudo bem. Agora, Armínio não é... Ninguém é, né? Ninguém é. Então, mas Então, me explica Gálatas. nós somos abençoados por esses mestres. Claro. Certo? Então é o seguinte. O que acontece em Gálatas? Eu até vou ler o texto de Gálatas. Gálatas 1, de 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa. Mostra o texto, né, pastor? Isso, é isso aí. Gálatas 1, de 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Qual é o problema? O problema é quando a pessoa ele não atribui a Cristo a sua salvação. Então, a morte de Cristo ela é apenas possibilitadora e não determinante para a salvação. Esse é o problema. Por detrás do livre-arbítrio está o ataque à obra perfeita e definitiva de Cristo na cruz. Então, esse é o grande problema. O grande problema não é nós ficarmos apenas nas palavras, nas afirmações, mas é o que tem por detrás dela. Então, quando uma pessoa ele atribui a sua salvação, a sua aceitação, a sua decisão e a perdição do outro, porque ele rejeitou, na realidade, ele está negando que a morte de Cristo foi determinante para a salvação. Que Cristo morreu realmente para salvar. Mas ele acaba confessando que Cristo morreu apenas para possibilitar a salvação. E isso não é a confissão de alguém que é salvo. Outra coisa. Nós não dizemos que ninguém é salvo ou ele é perdido, porque isso é julgamento. O que nós testemunhamos é que aquela pessoa ainda não foi chamada. Então aquela pessoa ainda não foi chamada ao evangelho. Ela não teve ainda a revelação completa. Ela não teve os seus olhos abertos. E quem vai julgar, inclusive eu e todos nós, é Cristo. Somente cabe a Ele o julgamento. A única coisa que nós falamos, que testemunhamos, inclusive para a pessoa ser batizada ou não, é se a pessoa já foi chamada ou ainda não foi chamada. Gálatas capítulo 3 vai mostrar para nós qual é esse outro evangelho. Sim. E não é crer no livre-arbítrio. É por isso que eu preciso que a gente fique calma. Eu não falei nada. Eu preciso que a gente fixe no assunto de Paulo em Gálatas. Por Certo. exemplo, olha Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, antes cujo olhos foi de Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Percebe então qual que é a tônica de Paulo? Obras da lei. Você é salvo pelos seus méritos, você é salvo por obediência à lei, você é salvo por isso, ou você é salvo pela fé em Jesus. Sem dúvida alguma, nós até falamos aqui, alguém falou aqui sobre não cairmos em espantalho. Sim. Mesmo entendendo que o livre-arbítrio hoje ele está completamente danificado pelo pecado, eu preciso acreditar e ser honesto e dizer que quem crê neste livre-arbítrio não está dizendo que a sua salvação está em seu livre-arbítrio. A sua salvação está em Cristo. Eles creem que a salvação é tão somente por Cristo. Aí eles, para explicar isso, um arminiano, quem crê no livre-arbítrio, vai dizer sobre a graça preveniente, que é uma das marcas pelas quais eu não sou arminiano. Graça preveniente eu não consigo ver na Escritura Sagrada. Só que eu também não consigo ver na Escritura Sagrada alguém ser condenado por uma crença em graça preveniente. Deixa eu fazer perguntas, um parênteses então. Então, assim como você admite que o pentecostal que acredita no livre-arbítrio, ele Pode é ser salvo? Pode ser salvo. Não. Tá.
Então, o católico romano é a mesma coisa? Você acha que nenhum católico romano na história desse planeta foi salvo? Claro que não. Tem irmãos católicos que são salvos. Então a resposta é a mesma. Hã? Também pode ter salvos. Então, só que é o seguinte, aquele católico que ele acredita que ele é salvo por causa da graça preveniente, eu não posso testemunhar que ele é um irmão. Mas sabe por quê? Porque é o seguinte, mas não. a própria igreja condenou o pelagianismo como heresia. E a graça preveniente, ela é uma doutrina pelagiana posterior. O pelagianismo ela é anterior, porque o homem ele é neutro, né? Se prega que o homem é neutro no pelagianismo. E no Concílio de Trento, inclusive eu trouxe aqui um presentinho que eu quero dar para o pastor César. Obrigado. Isso aqui é a seção 6 do Concílio de Trento. Eu trouxe isso daqui porque isso aqui não tem para vender. Se você procurar para comprar o Concílio de Trento, você não vai encontrar. Um é meu, você falou, né? É seu. Então eu trouxe aí para vocês. Aí está a seção 6, que é a respeito da justificação, que é o que interessa para nós no Concílio de Trento, que é o Concílio da Contra-Reforma. Então a graça preveniente, ela está presente aí no Concílio de Trento. Então, quando os remonstrantes, os arminianos, eles trazem a graça preveniente para justificar esta possibilidade do homem receber ou rejeitar a Cristo, nada mais eles estão professando um pelagianismo posterior, em que o homem é neutro para receber ou rejeitar a salvação. Muito diferente do verdadeiro evangelho, em que Deus arranca um coração e coloca o outro. Então o homem, ele fica totalmente entregue a Deus, a Cristo. Então ele tem a sua vida transformada de fato. E não entregue a ele a possibilidade dele se converter ou não. Aqui, porém, os pentecostais que creem no livre-arbítrio, que é o nosso assunto hoje, não acreditam que o homem é neutro. É por isso que eu estou te dizendo. Escuta, você está colocando na sua cabeça talvez questões de espantalho. Porque o pentecostal clássico crê na depravação total. Ele crê que o homem está caído. Ele crê que o homem está morto em seus delitos e pecados. Graça preveniente? E outra coisa, ele pode escolher sim ou não. Então, isso aí eu concordo com você. Por isso que eu falo que a graça preveniente é um pelagianismo posterior. Então, o homem ele não nasce neutro. Mas daí, quando ele recebe a graça preveniente, ele fica neutro de novo. Ele fica neutro de novo. Agora, isso é pelagianismo. Você comparar o católico... Então, peraí, deixa eu dar uma pitada aqui, porque assim, ó, vocês começaram muito bem falando assim, ó, vamos evitar aqui os espantalhos. Sim. Né? Porque é muito ruim eu vim aqui defender uma coisa e você me acusar de uma coisa que eu nem creio. Então, é horrível. Dizer que eu não sou arminiano. Ninguém aqui é arminiano, então, hoje. Então, eu não sou arminiano. Nem calvinista. Nem calvinista. Muito menos calvinista. Se tiver só esses dois, aí eu vou ter que ser arminiano. Mas não tem, né? Só os dois. Vamos lá. Mas dizer que o calvinista, o arminiano é pelagiano. Não, eu não estou falando. Então vamos lá, vamos resolver para não ter espantalho. Então, na minha opinião, não é isso que o pentecostal se sente. Porque o Pelágio, o senhor definiu didaticamente Pelágio. O homem é neutro. O arminiano não crê que o homem é neutro. Eu sei, pastor. Por isso que a gente não fala o arminiano e nem o pentecostal. A gente fala o pentecostalismo e fala o arminianismo. Quando a gente está falando do arminianismo, nós não estamos falando do arminiano. Porque dentro desse mundo que se chama arminiano, nós vamos encontrar pessoas de todo tipo. O senhor sabe disso. Sim, mas isso também acontece no mundo calvinista. Sim, entregue. Tem calvinista que... Mas a questão toda da graça preveniente é o seguinte. A graça preveniente, ela não vem para que o homem seja salvo, para que o homem creia, para que o homem tenha fé, para que o homem se arrependa. A graça preveniente, ela vem para habilitar a vontade do homem, para que ele se torne neutro, e aí ele tem a capacidade de receber ou rejeitar. Mas ele não se torna neutro. Hã? Ele não se torna neutro. Ele se torna o quê, então? Indesculpável, talvez? Não. É que assim... eu entendo a sua percepção, mas nenhum lugar você vai achar ninguém falando que o homem se torna neutro. Só no pelagianismo. Então, entende? Ninguém que vem depois vai defender essa neutralidade, dizendo o seguinte, ó, você é perdido. Aí a graça preveniente meio que te habilita. Aí você agora é neutro, você está numa zona neutra. Não. Eu não sou, mesmo eu não sendo arminiano, eu nunca vi
isso no arminianismo. Então, mas Entende? é o caso que basta a gente aprofundar 10 minutos de conversa, quando a gente pergunta para a pessoa assim, então você é salvo porque a graça preveniente habilitou você para que você creia e você creu. Mas, Val, ok? mas deixa Você poderia... Daí eu pergunto assim para a pessoa, mas você poderia rejeitar? Ele fala, sim, eu poderia rejeitar. Então, se ela poderia tanto receber como rejeitar, qual é outra palavra, qual outro adjetivo que nós vamos usar, se não de neutralidade? Porque... Então você está decidindo isso, mas não é essa a ideia. Então qual entendeu? a ideia? Mas A ideia é que- se a pessoa continua... A ideia é o seguinte, ele é morto. Certo. Ok. O calvinista assume uma lógica que, a meu sentir, com respeito, Sim. não tem sentido. E eu também estou com Isso. respeito. E qual é essa lógica que não tem sentido? A lógica que morto não responde, que morto não fala, que morto não ouve Mas e que aqui- morto não sente. Só quando você abre a Bíblia, é Deus falando com o morto o tempo inteiro. César. Entende? E Deus cobrando dos mortos respostas. Não, mas uma coisa é a morte Entende? física, outra coisa é a morte espiritual, né? Mas eu tô falando da morte espiritual. Hã? Eu tô falando da morte espiritual mesmo. Mas Entende? nesse ponto... Então, você parte a partir desse pressuposto. E o arminiano não entende assim. Mateus. Mas nesse ponto aí também, até do morto responder, por exemplo, Adão respondeu, tinha acabado de pecar. Claramente, ele estava ouvindo. Se você Claro. chamar um morto... Fisicamente. O morto que está lá na igreja, também ouve a pregação. Agora, eu quero ser aquele chamado espiritual, aquele que muitos são chamados, poucos são escolhidos, aquele que é trazido para a salvação, entende? Então, assim, morto Caim. escuta. É o Morto Caim. escuta. Morto escuta. Não, é o Caim. Mas Deus chama ele ao arrependimento. Chama. Deus chama E ele ele ao não quer. arrependimento. E ele não quer. Porque ele é morto espiritual. Não, eu concordo. Aqui, eu concordo. Ele não quer. Eu concordo. Isso. A minha pergunta para um arminiano é: o que faz alguém querer? O que faz alguém querer? Esse é o ponto. Caim não quis. Não nega o texto bíblico. Caim não quis. Mas o que faria Caim querer? Já que Caim então está morto em seus delitos e pecados, e ele ouve a voz de Deus, tá? O que tem nesse interim que faz Caim querer? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para um arminiano, mas Mas a pergunta de Deus a Caim, ela é honesta? demais da conta. Ela é verdadeira? Claro, cabe a ti dominar o pecado que está sobre você. Então E era ele vai ser possível. condenado porque não dominou. Não, claro que é possível. Então era possível. Claro, eu tô aqui dentro de uma tensão que eu sou honesto em dizer. Eu sei que é Deus que faz arrepender. E Deus também falou com Caim. Caim, você tem sim que procurar fazer o certo. As duas coisas estão na Bíblia. A minha pergunta é essa, entendeu? Só que voltando para o nosso tema aqui, comparar um protestante... e agora o Walter vai me bater. Um protestante... Mas eu saí, Escuta, eu me exaltei aqui alguma Na vez. hora uma nenhuma. vez. Não, uma vez. Na hora nenhuma, escuta. Você está Comparar. seguindo o Isso é um espantalho. Agora foi um espantalho. Comparar. Por que eu falei que você vai achar ruim? Ó? Um protestante que crê no livre-arbítrio. Ixi, não existe isso para você, né? Um protestante que crê no livre-arbítrio com católico apostólico romano é de uma maldade. Sabe por quê? Porque católico apostólico protestante que crê no livre-arbítrio não crê na virgindade perpétua de Maria. Não crê na ascensão de Maria. Não crê na intercessão dos santos. Não crê na tradição da igreja em pé de escritura, não crê na ex-cátedra. Então não tem como você falar que um arminiano, que um pentecostal é católico apostólico romano, porque não é. Todas as tradições da igreja não são aceitas pelos meus irmãos pentecostais, arminianos, que creem no livre-arbítrio. Tudo isso aí que você falou, não tem nada no Concílio de Trento. Não tem nada. Porque Mas tem igreja católica hoje. uma coisa é o que o católico fala, o que o padre fala, tal. Outra coisa é o que concílio. está nos documentos da igreja. Mas a Então tradição quando hoje- você pega, porque é o seguinte, o pentecostal, quando eu falo assim, o arminiano em geral, vamos tirar o pentecostal, o arminiano em geral, aquele que conhece um pouco, não aquela pessoa simples que quando você fala, não, é só Cristo, eu sou arminiano, não, mas é só Cristo, só Cristo. Esse é o irmão, não tem problema. O problema é o mestre, quando você vai discutir com ele não é um católico no sentido de que ele é do concílio último, concílio Vaticano II. Vaticano II. Ele não é um católico do concílio Vaticano II, porque o concílio do Vaticano II, ele é quase que universalista. Eles consideram os protestantes irmãos, eles consideram os índios irmãos, eles consideram os muçulmanos irmãos, os budistas irmãos. Eles são quase universalistas. Eles são de Trento, porque quando você pega a soterologia arminiana e a soterologia do Concílio de Trento,
é quase que um copia e cola. Por exemplo, o capítulo 5, 797 da seção 6, diz assim: declara ainda o Santo Concílio: o início da justificação dos adultos deve brotar da graça preveniente. Então, quando vêm os remonstrantes e trazem esse conceito da graça preveniente, de onde que eles estão tirando? Das Escrituras? Não, eles estão tirando do Concílio de Trento, do Concílio da Contra-Reforma. Então, se você for olhar do ponto de vista soteriológico, o arminianismo, ele não é protestante. Ele pode ser protestante... Não, peraí, fala de novo. Você falou que o arminiano não é protestante? Não, Tá. ele pode ser na liturgia, ele pode ser no vocabulário, etc. Mas na soteriologia, ele não é protestante, porque ele professa um concílio da Contra-Reforma. E aí, está tudo presente lá, o livre-arbítrio, a expiação universal, a graça preveniente, a perda de salvação e todas essas coisas. Então, a grande fala do Walter muda um pouco agora, no sentido de ele não é católico desses católicos atuais, dos católicos modernos. Quando você chama um arminiano de católico, é porque você está dizendo que a soteriologia deles faz parte, como você está dizendo aí, né, do Concílio de Trento. Então é isso que você quer dizer. Então você concorda comigo que existem inúmeras diferenças, e diferenças positivas, em relação aos pentecostais que nós temos hoje, aos arminianos que nós temos hoje, em relação à Igreja Católica de hoje. Existem essas diferenças. Você concorda com isso? Sim, mas é que são coisas não fundamentais. Isso. De Agora, coisas não fundamentais. que a salvação é completamente fundamental. E a soteriologia é completamente fundamental. Exatamente. Então, essa questão de Maria, como dizia Lutero, essa questão de Maria, essa questão inclusive do purgatório, essas são questões secundárias. O próprio Lutero falou que essa questão de purgatório é secundário. Você acha mas purgatório secundário? Mas o Lutero defendia a virgindade perpétua de Maria. Sim, Não, mas eu tô falando que Lutero falou que essa questão de purgatório, de discutir, mas você concorda com o Lutero? Você concorda com o Lutero nisso? Não concordo. Que o purgatório é extremamente essencial, porque tira completamente a purificação dos nossos pecados em vida. Mas assim, por exemplo, a pessoa, ela acredita em Maria, por exemplo, ela acredita em Maria. A própria igreja, semana passada, o Leão XIV, né? Leão XIV. Corredentora não mais. Ele não atribui mais esse título para Maria. A questão, voltando lá à questão de Gálatas, ali a questão era dos judaizantes. Eles estavam querendo trazer a lei de Moisés para o cristianismo. Mas como que a gente aplica aquilo hoje? A gente aplica... É você querer acrescentar alguma coisa à obra de Cristo. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que é pentecostal, e ela fala do livre-arbítrio, mas na hora que você vai conversar com ela, que você aprofunda um pouco a conversa, o livre-arbítrio não tem nada a ver com a salvação dela, ela é uma irmã. Agora, o problema é que quando a gente vai conversar com algumas pessoas, principalmente alguns mestres, não... É por causa, se eu não fizer a minha parte, eu não sou salvo. Isso depende de mim. A persistência, a decisão de se tornar um filho de Deus é minha. Então, essa pessoa, a gente não pode considerar como irmã. Mas deixa eu só te perguntar algumas coisas. Primeiro, você não pode considerar essa pessoa irmã por uma teologia errada? Talvez, ela não sabe o que ela está dizendo. Sim, mas se já você falei isso. ensinar para ela que a salvação é tão somente pela graça... É isso que a gente faz, não é? Ela vai entender. Sim. Então ela é irmã, mesmo entendendo teologicamente errado. Se ela está negando a obra mas definitiva... Não nega. Não, peraí. Esse povo não nega. Não, peraí. Nós estamos falando da pessoa que nega, tá? A pessoa que nega negou. Então tá. Então, a pessoa através daquilo que ela está declarando, mesmo ela fala assim, não, eu estou negando Cristo. Não, mas as afirmações dela redundam que ela está negando Cristo. Então, por isso, assim, quando ela fala que Cristo... talvez por uma falta de conhecimento. Não é que eu nego Cristo. Aqui, ó, porque, Walter, quem não é salvo não é isso aqui, não, ó. Eu acho que eu tenho livre-arbítrio e posso escolher. Não é isso. Quem não é salvo é isso aqui, ó. Quem não é salvo é isso aqui, ó. Eu não creio que Jesus é a pedra fundamental para a minha salvação. Esse não está salvo. Então, peraí. A pessoa não vai afirmar isso. Mas com outras afirmações... Quando ela fala, por exemplo, assim, que Cristo morreu apenas para possibilitar a salvação dela, ela não está dizendo que a morte de Cristo foi determinante. Ela está negando Cristo. Eu queria te chamar para uma reflexão. Você não acha que poderíamos dar o braço a torcer e a mão a palmatória, no sentido de, calma, será que esses camaradas que creem na expiação ilimitada, vamos dizer assim, será que esses caras, eles realmente vão lá no Concílio de Trento para pegar isso? Claro que não, eles nem conhecem. Isso. Então, será que eles não vão para textos, por exemplo, como 1 Timóteo 4,10? Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo,
Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Será que não é, na sua visão pode ser uma interpretação errada, mas será que não é um entendimento possível diante dos textos da Escritura? Você tem a sua verdade, eles têm a verdade deles. Mas será que é chamar de condenado alguém que crê na expiação ilimitada? Eu não estou condenando ninguém. Não, eu já falei isso. Não, eu já falei isso. Eu já falei que nós não julgamos ninguém. Nós falamos que a pessoa ainda não foi chamada. Eu fui claro nisso. Então, não estou condenando ninguém. No momento em que ela crê na expiação ilimitada, ela ainda crê na expiação ilimitada. Ela está salva ou ilimitada? Ilimitada. Ela não foi chamada do evangelho ainda. Então ainda ela não está salva. Não, então é isso que eu estou falando. Eu não posso testemunhar que ela foi salva. É isso que eu estou te dizendo. Porque ela está negando. Por isso que não existe calvinista de quatro pontos. Não existe calvinista. Que nega a expiação limitada. Isso aí é ambidaudismo, que é também considerado uma heresia. Porque a pessoa que ele diz que Cristo morreu por todos, mas não salva todos, ele não é universalista, né? Ele está negando a morte determinante de Cristo, a morte eficaz de Cristo. Mas se essa pessoa crê que Jesus morreu... Ele está atacando o ponto principal do evangelho, que é a morte de Cristo. Mas como é que uma pessoa pode não ser salva se ela crê veementemente, seguir, crê e segue a Jesus Cristo como salvador da vida dela? Ela crê que Jesus é o salvador da vida dela e ela segue. Ela só acha que ele morreu por todos. Como é que uma pessoa dessa pode ser condenada? Se existem textos que parecem mesmo a expiação ilimitada, pode ser uma possibilidade teológica. Então, mas é o caso seguinte. Uma coisa é o chavão. Quando a pessoa falar, é o chavão. Ela está usando um chavão, ela está repetindo uma coisa. Mas na hora que você aprofunda 5 minutos de conversa, que você aprofunda 20 minutos, ali mergulha 20 minutos no assunto, ela vai negar que Cristo morreu definitivamente. Walter, eu acho que ela não vai negar que Cristo morreu por ela. Nós estamos falando da pessoa que nega. Não, a pessoa que nega, ué. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ler um texto para você. Ó quem que é condenado, ó. Olha quem que é condenado, ó. Quem é o... 1 João 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Quem crê na expiação ilimitada não nega o Pai e o Filho, cara. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Você está dizendo que quem nega a doutrina da expiação limitada está condenado. Não, mas o texto bíblico diz que quem nega... Esse é um termo teológico, né? Aquele que nega que Cristo de fato morreu para salvar, não. Esse... Claro. Não, mas peraí, uma coisa é outra coisa. Nenhum cristão nega que Jesus morreu para salvar. Nenhum cristão nega. Claro que nega. Isso é uma base. Porque, ó, deixa eu só ler para vocês. Me dá um exemplo. Por exemplo. Me fala um pregador pentecostal que nega que Jesus é o Cristo. Eu não vou citar nome, mas tem até pessoas muito famosas que pregam até que existe salvação fora de Cristo. Que o pessoal do Antigo Testamento foi salvo sem conhecer Cristo. Não, peraí. O pessoal do Antigo Testamento foi salvo por Cristo. Pá, ponto. Sim, okay. Não tem salvação fora de Jesus. Ele é o único salvador. Mas tem pregador pregando isso, né? Tá na internet aí para todo mundo ver. Isso eu não sei. Depois a gente pode dar o nome. Não, mas tudo bem, vamos lá. A questão é... O que o pastor Mateus está dizendo é o seguinte. Primeiro, ninguém entra no céu porque passa numa prova de teologia. Não, claro que não. Então, porque também não é um entendimento racional. Tanto que eu falei que tem pessoas que ele tem elaborado na sua cabeça toda a doutrina calvinista reformada e ele não é salvo. Hoje a gente vai, se a gente entrar nesse assunto, então você tem monergismo de um lado e sinergismo do outro. Só que, na verdade, nós temos monergismos e sinergismos. Sim. Você está entendendo? Sim. Então, eu entendo que o cristianismo é a única religião que tem um salvador só. E esse salvador que salva todo mundo, sozinho. Não tem parceiro para salvação. Jesus é o salvador, não tem um parceiro para salvar. Sim. Ele é o salvador. Nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E nós não temos a capacidade de nos salvar a nós mesmos, nem um pedacinho só. Sim. Nada, ok. Então, nesse sentido, o princípio bíblico é monergista. Ok. Mas o que fazer com textos, como, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6... segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, que fala assim: nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebam a graça de Deus em vão. Não recebam a graça de Deus em vão. E a palavra sinergia, aparece lá. Né? Então a sinergia está na Bíblia também. Não é uma interpolação depois. O apóstolo Paulo fala, e nós, sinergistas, porque essa é a tradução, nós
cooperando também com ele, a palavra ali é sinerguntes, né? E Paulo diz assim, nós, sinergistas, vos exortamos que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Ou seja, parece que a palavra traduzida ali, sinerguntes, que é a palavra sinergia também, uma variante, que é exatamente de onde vem a palavra sinergia. A sinergia proposta pela Bíblia não é que o homem se torne uma fonte paralela de salvação, mas o fato de não receber a graça de Deus em vão. Sim. Porque o texto diz assim, você não pode receber a graça de Deus em vão. Sim. Se ele está dizendo que, Walter, não receba a graça de Deus em vão, quer dizer que é possível você recebê-la em vão. Ele está te exortando para não fazer isso? Porque é o seguinte, Paulo vai falar que nós somos embaixadores, né? Que nós somos cooperadores. Sim. Então, é o homem, o pastor Mateus falou isso, é o homem que crê, é o homem que se arrepende, é o homem que persevera. Mas Paulo vai falar que todas essas coisas vêm de Deus. É um texto claro disso. E em Efésios vai falar que nós somos salvos, que nós somos chamados, que nós somos eleitos para praticar as obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, por exemplo, assim, tem os hipercalvinistas, eles declaram com a boca todas essas doutrinas da graça e nós não podemos testemunhar que eles são salvos porque eles não têm nenhum fruto, eles não têm nenhuma obra, eles são infrutíferos. E Tiago vai falar que a fé sem obras, ela é morta. Agora, a única coisa é que nós acreditamos, nós cremos que tudo aquilo que a gente pratica de bom vem de Deus. É Deus quem prepara, é Deus quem capacita e nós realizamos por causa da força que Ele nos supre. Mas é o homem que tem fé. O sinergista crê assim também. Não, que tudo que tudo que é de bom vem de Deus. Olha, o problema aí não é o fato da gente do sinergismo e do monergismo a gente discutir isso daí. A questão é que quando você vai falar com algumas pessoas, deixa eu usar bem essa palavra. Assim. É como eu disse, sinergismos e monergismos, há diferenças, né? O problema é quando você vai conversar com uma pessoa e você aprofunda um pouquinho a conversa, desce aí 20 centímetros da superfície e ele continua negando que Cristo de fato morreu para salvar. Ele vai afirmar que Cristo morreu apenas para possibilitar que o homem se salve. Isso está presente em muitos púlpitos e no discurso de muitas pessoas que se definem como arminianas. Então, eu queria ler o que os remonstrantes falaram. Só para falar um pouquinho dessa parte. O Walter, qualquer pessoa que chegar para conversar comigo e falar que Cristo não morreu para salvar, essa pessoa está errada. Então tá certo. Ela está errada. Eu estou concordando com você até aqui. Sim, dessa pessoa que nós estamos falando. Isso. Agora, seguinte, daqui para frente, seria talvez muito perigoso dizer que aqueles que entendem que a expiação pode ser ilimitada, dizem que Jesus não morreu para salvar. Talvez eles estão querendo dizer que todos podem alcançar essa salvação. Mas, se você perguntar se Cristo morreu para salvar, ele, eu estou falando de uma coisa particular, né? Uma conversa pessoal. Se você perguntar se Jesus morreu para salvar ele, é claro que ele vai dizer, o crente de verdade, que Jesus morreu para salvar ele. Você compreende? Tá. Então eu acredito que isso pode ser, talvez, uma diferença teológica. Mas é por isso que nós precisamos. É por isso que nós precisamos, quando nós. Porque a gente, embora eu seja pastor, esteja à frente pastoreando uma igreja, eu não evangelizo só no púlpito. Eu evangelizo pessoalmente também. Então, quando eu estou evangelizando, o próprio Filipe chega para o eunuco e fala assim, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala assim, como é que eu posso entender se alguém não me explicar? E daí fala que Filipe pegou aquele texto de Isaías e apresentou para ele Cristo. E daí, no final, ele pediu para ser batizado porque ele cria em Cristo, que Cristo era o Filho de Deus. Então, quando a gente aprofunda essa conversa, a gente abre as escrituras e lê o texto. E a pessoa ainda ele continua afirmando que ele foi salvo porque ele quis. E aquele outro lá, ele não foi salvo porque ele não quis. Qual é o diferencial aí da salvação? A vontade da pessoa. Então, é nessa pessoa que eu não posso testemunhar que ela é um irmão. Essa pessoa que está dizendo que ela é salva porque ela quis, e a outra, ela não é salva porque ela não quis. Desse tipo de gente que a gente está lidando. Então, todos os arminianos creem assim. Hã? Todos os arminianos creem assim? Não, tem muitas pessoas que ele se declara ser arminiano, mas quando você vai aprofundar,
20 minutos da conversa, ele não vai fazer essa afirmação. Tá, o arminiano que diz sim, Deus me salvou, Deus transformou, mas pelos textos que, como o jovem rico, pelos textos de Mateus 23, eu quis reunir, vocês não quiseram, por esses textos os arminianos dizem, é sim possível rejeitar ou resistir a essa graça. Então você está me dizendo que o crente, o arminiano que acredita na graça resistível, ele não é salvo. Eu não posso testemunhar que ele é salvo. Isso é um perigo. Eu não estou dizendo que ele não é salvo. Eu posso dizer que ele ainda não foi chamado, ele não teve os olhos abertos ainda. Não está salvo nesse momento, mas pode ser salvo Sim, claro, a qualquer momento. Eu era um arminiano. Eu fui arminiano 50 anos. Eu fui conhecer, então, por exemplo, eu fui conhecer as doutrinas. Eu fui conhecer as doutrinas da graça. Eu tinha 50 anos. Então só perguntar, César, você acredita que a graça pode ser resistida? Claro. Então você não é salvo. Então o César Cavalcante não está salvo. Não. É o seguinte, eu não só vou falar que ele é salvo ou não. Você não sabe. Se ele afirmar que nesse momento ele agora é salvo porque ele quer, e o outro é salvo porque ele resistiu, Deus não foi capaz, Cristo morreu por ele, mas ele não foi salvo, ele não teve ainda a revelação completa, ele não foi chamado ao evangelho ainda. Por que uma pessoa não pode resistir? Hã? Qual que é a razão? Porque qual texto? O Espírito Santo é Deus, e quando o Espírito Santo vai agir de uma pessoa, se a pessoa não vier para o bem, ela vai vir para o mal. Isso aí nós vamos encontrar. Legal, qual o texto? Por exemplo. Enquanto ele acha o texto... Pode falar. Posso falar um negocinho enquanto ele acha o texto? Na verdade, é o seguinte... Eu tô calmo hoje, não tô? Tá, mas foi o calmante que nós colocamos aí, você não percebeu. Mas escuta, esse negócio de vir por mal, talvez não exista. Porque, perceba, o Espírito Santo convence. E, na verdade, o Espírito Santo nem tenta convencer, Valdo. Concordo com você nisso, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, e quando ele convence, a pessoa quer vir. Certo. Então, ela sempre vai resistir. O ser humano sempre resiste. Sim. Sempre resiste. É. Agora, quando ela é convencida pelo Espírito, ela não resiste mais, porque agora ela quer. A vontade dela foi mudada. Então, é isso que eu chamo de regeneração. Ela não quer. Está resistindo o Espírito Santo o tempo todo. A questão é a seguinte, é possível uma pessoa dizer não à proposta do Evangelho? Claro, sem dúvida. Não, todas elas resistem. A não ser quando o Espírito Santo a pergunta que eu faço a próxima é a seguinte. Então, concordamos que é possível dizer não à proposta do Evangelho, ok? Ok. A proposta do Evangelho é honesta? Sim. Claro. Mas eu vou dar um exemplo. Mas para o... Eu não quero ser indelicado, mas, por exemplo, na sua compreensão... Não tem problema. Eu não estou sendo pessoal. Não, mas na sua compreensão, a proposta do Evangelho não é honesta. Por quê? Vou te explicar. Eu e ele aqui estamos aqui para ouvir você, que é o pregador. Certo. Eu sou um eleito. Ele é um eleito, eu não. Só que só Deus sabe isso. Certo. Ninguém sabe, se olhando ninguém sabe. Ok. Aí você vem pregar o Evangelho. Se você vai pregar o Evangelho sem saber quem é eleito e quem não é, você vai dizer o seguinte, olha, Deus tem um plano de salvação, esse plano foi efetivado por Cristo na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, e você pode crer, todo aquele que crê, não sei o que e tudo mais. Aí, nós dois cremos. Só que isso não é verdade para mim. Só é verdade para ele. Se você creu, é verdade para você. Lógico que é verdade para você. Porque você então, só vai crer, só vai crer se o Espírito Santo trabalhar com você. Então você não crê que lá no último dia aquele pessoal vai dizer em teu nome, fizemos isso, isso e aquilo. Claro. Então vamos lá. Então é possível uma pessoa crer e depois se perder. Não. Porque Jesus vai falar para ele, eu não conheço vocês. Conheço vocês, vocês não fazem parte. Porque é o seguinte, vamos supor... Então não é possível seguir a Jesus sem ser um salvo. De fato não. Exteriormente pode até ser. O que a gente faz com Judas? Hã? O que a gente faz com Judas? Judas, ele nunca foi de Cristo, ele nunca foi salvo. Mas ele seguiu Jesus. Hã? Ele seguiu Jesus. Não, seguiu exteriormente. Então aí entra os subterfúgios, entende? Por exemplo, lá no texto do Jovem Rico, Jesus disse assim, ó... É por isso que Jesus fala para a gente não separar o joio do trigo. A gente separa a erva daninha, mas o joio do trigo a gente não separa, porque aparentemente o joio... Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Não é verdade, né? Não, assim, os 82 apóstolos... no mínimo. Sim. Não. Eu tô falando colégio Seguidores? apostólico. Não, colégio apostólico. Inicialmente 12, né? Tá, mas na sua concepção não é verdade. Porque o Judas não era, né? Hã? Não, porque você está dizendo que o Judas nunca foi salvo. Mas César... Deixa eu fazer minha pergunta. O Judas nunca foi salvo, na sua compreensão. Ok. Se o Judas nunca foi salvo, o colégio apostólico de Jesus nunca teve 12, né? Vê só, exteriormente sim.
Não, eu não estou falando exteriormente. Ah. Estou falando realmente. Eu estou falando realmente. Como assim? Realmente. O Era colégio apostólico 12, nunca era teve 12, 12. mas não era filho de Satanás. Então ele não era salvo. Não, Porque não era lá no salvo. texto do Mas- jovem rico, Jesus disse assim, ó. Quando perguntaram para Jesus, não sei se eu preciso mostrar o texto, acho que você lembra do texto. Ó. Sim. E para nós, o que deixamos tudo e te seguimos, o que haverá? Jesus falou assim, para vocês que deixaram tudo e me seguiram, haverão 12 tronos. Ele não disse 11. Sim. 12 tronos. Sim. E para vocês que deixaram tudo e me seguistes, e o Judas está lá. O Judas é um desses que deixou tudo para seguir Jesus. Mas ele estava falando de Judas? Lógico que ele não estava falando de Judas. Tem Ele tá duas falando- ele tá listas, falando de uma- tem duas de uma listas maneira- do colégio apostólico. de uma Nas maneira duas aparece genérica. o Judas. Sim. Então as 12 vagas de Jesus compreende Judas. Ah. Contempla Judas. Eu estou falando algo que você não concorda? Não. Por exemplo, nas 12 vagas do colégio apostólico de Jesus Cristo, Ah. o Judas tem uma vaga. Sim, mas quando ele está falando que eles vão reinar, logicamente que ele não está falando de Judas, mas está falando do sucessor de Judas, logicamente. Não, logicamente não. Isso Não, é uma sim. compreensão sua. Porque Sim, Jesus, claro, o da minha Judas que está compreensão. lá. Agora- E aí a pergunta que eu fiz é o seguinte: então Jesus tinha só 11 discípulos? Ali, naquela hora... Verdadeiros? De verdadeiro, sim, claro. Claro, Judas Então não era. por que o Judas foi substituído depois da sua queda? Ué, isso aí foi profetizado, que um deles era o traidor? Que um haveria Então, de trair? Se ele foi Então, Por quer quê? dizer, Porque olha onde o senhor está chegando. Para defender essa ideia, o senhor está dizendo que Jesus escolheu 11, Ah. não 12. 11. E quem escolheu o 12º... Eu posso tentar contribuir? Peraí. E quem Uma escolheu o coisa- 12º uma- foi o sorteio de Atos 1. É isso que o Eu senhor não está falando. sei, eu não tenho elementos na Bíblia para dizer se o sucessor espiritual, vamos dizer assim, o sucessor espiritual de Judas, se é Matias, né? ou Paulo. Se é Matias ou Paulo, não, tem esses tô nem elementos. nessa discussão. Não tô Sim, nem nessa então. discussão. A minha discussão, para tentar provocar um pensamento, é o seguinte: peraí. Quando você assume que o Judas nunca foi seguidor de Jesus de verdade, honestamente, que ele nunca teve tal, significa dizer que o colégio apostólico com Cristo nunca teve 12. Sim, eu prefiro acreditar nisso. Eu prefiro acreditar nisso do que acreditar que Cristo mentiu quando ele disse que nenhuma das suas ovelhas vai se perder. Se ele não mentiu ali, então ele mentiu quando ele disse assim, ó, haverão 12 tronos. Não, deixa eu tentar Agora, vamos contribuir lá. nisso aí. Lembrando que eu tô com 2 calvinistas aqui. Eu não sou calvinista, É, nem sim. arminiano. É, Deixa eu sim. falar com Então você. é 2 não calvinistas e nem arminiano contra um calvinista. Vai, Mateus. Escuta, presta atenção. Primeiro, a palavra discípulo, ô César, não significa regenerado. Então é claro que Judas era discípulo de Jesus. Um discípulo não regenerado. Era um seguidor de Jesus que não Externo. era... Deixa eu terminar. Externo. Mas deixa eu terminar a Ok. conclusão. Discípulo não é um aluno, um aprendiz. Então, Judas estava, sim, aprendendo com Jesus, mas eu não posso dizer que só porque ele era discípulo, ele foi salvo. Aliás, em João 6, muitos dos que o seguiam deixaram, porque ouviram a mensagem completa. Não é filho de Abraão que é salvo, não. Pela carne, não. Tem que passar pelo meu corpo, tem que passar pelo meu sangue. Depois disso, muitos daqueles que seguiam já não seguiam mais. Aí ele disse para Pedro: vocês querem ir embora também? Aí Pedro, que era verdadeiramente discípulo e salvo, disse assim: para que iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, pode ser discípulo, você pode ter aluno aí de hebraico, você pode ter debatedor, pode ser pastor, pode ser o que for, pode ser discípulo de Jesus, pode ser membro da igreja, mas não salva. A palavra discípulo não significa regenerado. Segundo, essa questão de Judas eu vejo muito nos debates e eu acho interessantíssima no sentido de 12 tronos. Olha só, o que diz Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui não é uma profecia de possibilidade. Se Judas se manter firme até lá, ele se assenta. Não. O texto está dizendo que os 12 vão se assentar. Se eu garantir que Jesus está falando de forma literal para 12 apóstolos ali e que os 12 vão sentar, uma profecia de Jesus não se cumpre na Escritura. Porque ele não diz, se o Judas se manter firme, não, mas aí Judas caiu, agora ele não vai se assentar mais. Não. Jesus, que é Deus, onisciente, onipresente, onipotente, olha lá para o futuro, aspas, e diz, os 12 vão se assentar. Se eu digo que é uma clara e evidente palavra também para Judas, uma profecia de Jesus não vai se cumprir. Porque Judas não estará sentado. Será que, biblicamente, eu posso garantir que uma palavra de Jesus não vai se cumprir? Vamos lá. É só... Agora, diante da sua própria construção, tem que escolher diante de quem a gente vai se dobrar. Se a gente vai se dobrar a palavra
ou se a gente vai se dobrar a nossa teologia. Não, Então, a palavra, mas se mas, você... deixa eu fazer Porque uma... a Deixa eu fazer sua uma... teologia, a de vocês dois, porque vocês dois são calvinistas nesse momento. Então, a teologia de vocês, ela está dizendo o seguinte, ó. Jesus disse peremptoriamente que haverão 12 tronos. E na sequência ele diz assim, ó, vocês que deixaram tudo e me seguiram. Alguém tem dúvida que ele está falando do colégio apostólico? Não. Então, tudo bem, vamos até onde a gente concorda. Ele está falando do colégio apostólico. Nesse colégio apostólico, o Judas está. O Judas faz parte. O Judas ali tem uma parte naquele colégio. Então, Jesus está prometendo isso. Para Judas também. Para o colégio apostólico e inclui Judas. Ele prometeu para Judas o trono. E inclui Judas. Ele prometeu para todos os 12 e isso inclui Judas. Só que o Judas desertou. Então ele não vai sentar. Então ele perdeu essa vaga. Então ele não vai sentar. E não, ele não vai, Então, vai sentar. então Jesus disse, Só vos concluindo, assentareis. Só concluindo. E ele perdeu essa vaga. Então essa vaga precisou ser preenchida para alguém que cumprisse aqueles requisitos. E Jesus sabia disso? Sabia. Mas Então, quem que naquele prometeu para Judas? momento. Mas naquele momento. É o Judas. Mas Jesus não está dizendo que os 12 iam sentar naquele momento. Ele está dizendo na regeneração. Disse que é naquele momento. Disse que óbvio que é na regeneração. A promessa não é para aquele momento, a promessa é para a regeneração. Mas os que o seguiram eram naquele momento. Ó. Tá, mas quem vai sentar? Eis que nós, versículo 28, né? Em verdade vos digo que os que me seguistes, os que me seguiram naquele momento. Naquele momento. Ok. Ok. É o Judas, né? Concordo. Ok. Até aqui concordo. Quando na regeneração, Isso. lá na frente, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, esses que seguiram, também vos assentareis em 12 tronos. Então me explica isso. Judas está caminhando com Jesus. Jesus sabe que Judas é o diabo. Jesus sabe que Judas é para que se cumpra a profecia que ele traia. Jesus mesmo disse, e um de vós é o diabo. Tá. Aí ele olha para esse Judas e diz assim, deixa eu fazer uma profecia agora escatológica. Vocês vão sentar em 12 tronos. Mas ele sabia que Judas não ia sentar. Por que ele disse que Judas ia sentar? Então, eu queria fazer uma... Porque Judas se perdeu. Então, não, mas claro, Jesus sabia. Mas Jesus perdido, sabia. né? Então, mas como alguém que era perdido se perde? Ele se perdeu. Jesus sabia que Judas ia se perder? Jesus é onisciente. Então Jesus sabia que Judas não ia sentar. Isso, exatamente. Mas ele disse que ia sentar. Ele disse que porque não é literal. Ele disse que aqueles 12 iriam se sentar. O Judas, porque se perdeu... Tá, não se sentou. Não se sentou. Não vai se sentar. E Jesus sabia que ele não ia se sentar, mas disse que ia se sentar. Exato. Então, uma profecia de Jesus vai falhar. Jesus diz, Judas, você vai sentar. Você está dizendo que não vai falhar, não vai falhar. Porque o Judas foi substituído. Então não é Judas, então é Matias. Ou Paulo. Então, ninguém sabe quem é. Não, Atos 1, o substituto é Matias. Mas, seja como Paulo for... é o nosso gosto. Mas seja como for, a minha pergunta é, então Jesus nunca teve 12? Sempre teve 12 discípulos. Mas eu queria que Judas... Mas ele prometeu isso para os 12. Então, só que Judas não vai aceitar. Deixa eu fazer uma... Eu entendo. Posso... É o seguinte. Textos obscuros, a gente precisa pegar textos mais claros para dar luz àquele texto obscuro. Então, nós estamos aqui em 3, eu e o Mateus estamos concordes e você está divergente. Num texto que é obscuro. Não, okay? Nem é obscuro, então, né? A maioria dele todo mundo concorda. Porque para a gente concordar isso, a gente tem que concordar que Jesus perdeu uma das suas ovelhas. E ele fala que ele não vai perder nenhuma. Então, quero ler aqui, por exemplo, Jeremias 32:40, que Jesus que fala assim lá, a profecia. Farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Então, é uma profecia dizendo que Deus vai colocar o temor dele no coração dessas pessoas e essas pessoas jamais irão se apartar. E depois Jesus vai falar também que ele não vai perder nenhuma das suas ovelhas, que ele vai ressuscitar a todas. Então, quando nós pegamos esse texto aí que você citou sobre os 12 e nós vamos fazer uma interpretação literal, nós estamos contrariando o que Jesus falou, o que Deus falou através do profeta Jeremias, que Deus tem os seus, mas ele vai perder os seus. O Judas foi substituído por quê? Porque ele caiu ou porque ele morreu? O Judas foi substituído porque ele cometeu uma... Como é que eu vou dizer? Ele caiu diante de Deus ou porque ele morreu? Ele foi substituído porque ele se revelou que de fato ele não era um dos 12.
Então, Então, independentemente dele se matasse ou não, ele seria substituído. Então voltamos novamente. Então Jesus nunca teve 12 apóstolos. Aqui, deixa eu falar uma coisa Entende? sobre 12 apóstolos. Espiritualmente, não. Não, escuta. 12 apóstolos. Exteriormente, sim. O pastor César, olha só. Jesus teve 12 apóstolos, correto? Nós 12 discípulos lá, etc. Tal. Apóstolos. Não, tudo bem. Lá em Lucas 17 é chamado de apóstolos. Concordo. Agora, escuta. O texto de Mateus 19 que a gente estava debatendo, está falando sobre os 12 tronos, etc. Ali tem Judas. Agora, eu vou ler um texto para você e eu vou te perguntar se aqui Judas está também, ó. Tinha grande e alta muralha, 12 portas e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 a norte, 3 a sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O nome de Judas está aqui também? Não. Então, se tem 12 apóstolos no Evangelho e Judas está no 12, e no Apocalipse 21, esse 12 aqui não inclui Judas, por que eu não posso incluir Judas em Mateus? Retirar Judas de Mateus 19? Não, porque assim, ó, eu não estou retirando Judas. Quem está fazendo isso são vocês. Não, mas você retirou de Apocalipse 21. Porque Apocalipse 21 é depois da queda de Judas. A profecia de Mateus Judas 19... aqui tinha sido substituído. Concordo. Lá não. Concordo. Então acabou. Não, concordo. Mas a profecia... Mas você concorda, então acabou. César, eu concordo com você que em Apocalipse 21... O Judas já foi substituído. Perfeito, okay. perfeito. Então. Agora, eu discordo de você que Mateus 19... Porque Mateus 19 é a profecia, é Jesus falando naquele momento, só que algo que estaria por vir é aqui, ó. Mas se cumpre aqui, ó. Calma aí. Jesus está falando de algo que vai vir, mas para as pessoas que naquele momento já tinham tomado uma decisão. Então, porque o texto diz assim, ó, uma pergunta. Vocês todos, os que me seguistes, o Judas está lá. Então, Mas agora foca no assentareis. Me seguistes, Judas está lá. Mas como é que Judas vai assentar? Quando na regeneração, então lá no futuro... Que Judas já não vai estar lá mais. Exatamente, quando Judas não vai estar mais lá. Se o assunto é regeneração e Judas vai cair, como é que Jesus promete o trono para Judas? Aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz para ele. Judas foi substituído porque ele caiu ou porque ele morreu? Não, porque ele caiu. Porque caiu. Lógico. Porque ele caiu. Então acabou. Se ele não, caiu, porque ele já esteve, ele caiu. né? Não é porque Se ele já caiu. caiu, é porque ele esteve, né? Não é porque ele caiu. Porque foi revelado que ele de fato não era. Então ele não caiu. Hã? Então não caiu. Não caiu. Só foi Então, revelado. Não, caiu. Porque ele foi substituído. Exteriormente caiu. Então porque ele foi substituído. Hã? Então porque ele foi substituído. Porque revelou que ele não era. Que ele não era uma das Foi ovelhas. revelado a quem? Hã? Foi revelado a quem? Revelou que ele não era a quem? Que ele não era discípulo de fato Para de quem Jesus. foi revelado isso? Para os 11, para a igreja. E Jesus não sabia? Hã? E Jesus não sabia? Claro que sabia. E por que escolheu ele? Hã? E por que escolheu ele? Para que se cumprisse as escrituras. Você está entendendo que a conversa não é tão então, simples? Não, é simples, é simples. Eu só queria fazer uma pergunta, se com todas essas suas colocações, você quer provar que uma pessoa pode perder a salvação? Não, mas aí cai lá. Não, peraí. Não, mas isso que é fundamental. O que tem por detrás de Eu comecei desse dizendo o seguinte, o ensino bíblico é monergista. Mas o sinergismo aparece nas escrituras. Não é, o sinergismo não é uma doutrina teológica do século XV ou XVI. O sinergismo está na Bíblia. Sim, está em Gálatas lá, né? Não só em Gálatas. Eu apresentei o texto, segundo aos Coríntios 6. Nenhuma obra seria boa o suficiente para fazer uma pessoa ser salva, assim como para fazê-la se perder. Sim. Até mesmo a fé é um dom. A fé é um presente de Deus. E nós somos totalmente dependentes desse Salvador único e suficiente. Porém, Deus considera justo, e eu acho que a pessoa vai perder a salvação, mas não é um pisca-pisca que perde, ganha, não é isso não. Por outro lado, as ovelhas de Jesus, de cujas todo-poderosas mãos ninguém pode arrebatar, essa ovelha, ela pode sair das mãos de Jesus se ela quiser. O nome disso é apostasia. O nome disso é apostasia. Então, eu acredito que eu não posso fazer você se perder, o pecado não pode fazer, o diabo não pode. Agora, se você quiser, você pode cometer a apostasia. Então, o que que é apostasia? Foi salvo? É negar aquilo que você professou anteriormente. Abraçou. Você professou uma coisa lá e hoje você está negando aquilo. Não significa que você foi salvo. Então, apostasia é aquele que se revela que ele nunca foi salvo. Ele professava uma coisa, agora ele não professa mais. Então, como que eu perco uma coisa que eu nunca tive? Não perde. Não perde, ele nunca foi salvo. Então, Aqui, quer ver, ó? O apóstolo Paulo, quando ele fala da apostasia, ele fala de crentes, certo? Não, crentes professas. Não, aí é por sua conta. Então, o que eu estou dizendo é que Deus considera justo condenar
aqueles que rejeitaram essa salvação grandiosa. Sim. Mesmo estando na fileira daqueles que foram contados como salvos. Não. Assim como Judas. Não. É exterior. Vamos lá. É exterior. Então vamos lá. Vocês estão citando aí, eu comecei a questão do Judas. Vamos lá em Atos capítulo 1. Lá em Atos 1, está escrito assim, versículo de número 15. Ó. Naqueles dias levantou-se Pedro. Irmãos, convinha que a Escritura cumprisse... que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. O Senhor disse, não, então nunca teve, lá no fundo mesmo, no fim, no frigir dos ovos, nunca teve 12, eram 11. Veja o que diz o verso 17. Porque ele era contado entre nós. Sim. E ele teve parte nesse ministério, Sim. que é o apostolado. Sim. Ora, este homem adquiriu um campo com presa da iniquidade, tal, não sei o que lá, e chegou ao conhecimento de todos, tal. Ou seja, Jesus contou Judas como sendo 12. Sim. Exteriormente. Aí o Senhor está dizendo. Sim. Pedro está dizendo o seguinte, ele teve parte nesse ministério. Sim, mas a gente não nega isso. Apostolado. A gente não nega. Então Judas não comete uma apostasia? Não. No sentido de que ele professava uma coisa e depois, com a sua atitude, ele nega aquilo? Sim. Então, mas para a visão do Pedro, ele diz assim, ele esteve conosco, ele teve parte aqui e agora saiu. Mas isso é uma coisa muito perigosa. Isso é uma coisa muito perigosa. Isso daí é o cerne de toda a questão do Evangelho. Quando nós admitimos que uma pessoa salva, ela pode se perder, nós estamos negando a morte eficaz e determinante de Cristo. Esse é o problema. Peraí, só porque a pessoa se perdeu? Hã? Só porque se a pessoa você se perdeu? admitir que a pessoa era salva e depois ela se perde por qualquer outro motivo, nós estamos negando que Cristo morreu efetivamente para salvar. Essa construção é unicamente pessoal, sua teológica. Não. Então, me mostra um texto que diga isso. É que você já tinha pedido um texto lá atrás e eu estou te devendo um texto. João 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, aqui é interessante, porque as pessoas pegam aquele texto lá que Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar assim como as galinhas ajuntam os seus pintainhos e vocês não quiseram. Quer dizer, quantas vezes eu quis? E Jesus fala assim, eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Isso. Mas a vontade do Pai. Mas você vai falar do próximo verso, né? E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Então, se Cristo tivesse morrido por Judas, Judas não teria apostatado, Judas iria fazer parte daqueles que iriam julgar lá nos 12 tronos e ocupar os 12 tronos, e ele não ia trair a Cristo. É que esse texto só diz assim, ó, a vontade daquele que me enviou é que eu não perca. Então, eu não perca. Jesus e eu vou... não perdeu o Judas. Hã? Foi o Judas que quis sair. Essa que é a questão. Claro, a apostasia. claro, ele quis. Ninguém arrebata uma ovelha das mãos do bom pastor. Judas não foi forçado a trair a Cristo. Judas não foi forçado. Ele traiu porque ele quis. Isso. Então porque ele não teve o seu coração. Porque ele não teve. Porque ele não teve. Mateus, eu vou parar. Porque ele não teve o seu coração transformado. Para vocês, vai. Na questão do Judas, eu só quero deixar claro aquilo que eu tinha falado sobre a promessa de Jesus. É porque eu vi uma moça aqui falando no comentário assim, olha, mas o Mateus não está entendendo que o 12º trono, seja qual trono for, foi ofertado a Judas. Aí já é passado o texto. Que o texto não está dizendo assim, ó, quem quiser se assentar, não foi ofertado. Foi uma profecia de Jesus. Jesus disse, vocês vão se assentar. E o meu único ponto sobre esse assunto de Mateus 19:28 é, se Jesus estava falando realmente para Judas, e que ele ia assentar, não é naquele momento, é na regeneração. Então Jesus está falando naquele momento de um assunto que vai acontecer na regeneração. Então se na regeneração Jesus disse que Judas vai sentar, mas Judas não se assentou, Jesus errou numa profecia. Então isso eu não posso aceitar. Então vamos lá. Bom argumento, muito bom seu argumento, muito bom mesmo. Agora, veja, não resolve ainda, porque Jesus, é verdade, o texto tem dois tempos. Um é o tempo, vamos dizer que fosse agora.
Jesus estava falando, agora tem os 12 apóstolos ali, o Judas está no meio. E agora? E era hoje. Aí ele está falando de hoje sobre uma coisa que vai acontecer no futuro. Ok, isso é verdade. Só que Jesus, ele falou o seguinte, ó. Vocês que deixaram tudo e me seguiram, haverá 12 tronos. Ele já tinha escolhido os 12. Ele já tinha escolhido os 12. Concordo. E vai ser concedido a esses 12 que eu escolhi sentar em uma dessas vagas. Ok. O Judas se perde, ele cai, ele sai. O Judas sai. É ele que abandona. O Judas se perde. E lá na frente, o Pedro falou assim, ó, o Judas fez parte. Concordo plenamente. Ele participou desse ministério, ele não era um cara externo. Ele estava lá dentro com a gente. E agora a gente vai selecionar quem é o próximo que vai preencher a vaga desse cara. Exterior. Porque essa vaga ficou disponível. Então, aí, César. Se a vaga ficou disponível, é porque ela foi de Judas. Então, eu concordo plenamente que a gente pode tratar esse assunto então como vaga. Como vaga. Tem 12 vagas no colégio apostólico. Que era do Judas ali, naquele momento. Judas estava ali no colégio apostólico, mas a profecia não diz sobre Judas, porque Jesus não pode errar. Isso, mas naquele momento era do Judas. Aí eu tenho na Bíblia um texto que pode me ajudar a entender que o colégio apostólico pode sim estar sendo representado por vagas, mas não decretamente Judas, porque em Apocalipse 21, versículo 14, diz para mim que os 12 apóstolos do Cordeiro estarão no novo céu e na nova terra. E aqui não tem Judas. Viu? Aqui não tem Judas porque ele foi substituído. Então, 12 aqui não diz respeito a Judas. Então vamos lá. Então já era mentira de Jesus quando ele chamou Judas. Não, é mentira de Jesus se ele... Jesus fala assim... Peraí, Walter, é porque você falou. Aqui, ó. É mentira de Jesus. Se Jesus tiver falado para Judas, você vai se assentar. Mas você não vai se assentar. Quem chamou Judas? Quem chamou Judas foi Jesus. Judas foi discípulo. Judas foi apóstolo. Eu concordo com tudo isso. Jesus chamou Judas para quê? Jesus chamou Judas para que se cumprisse a profecia. Não, para ser o quê? Para ser discípulo, eu não tô mentindo. Eu tenho certeza disso. E o chamamento de Jesus era honesto? Honesto, vai ser meu discípulo. Para ser discípulo, sim. Isso. Concordo plenamente. Então, César, concordo. Então, e não é negócio de exterior, para ser verdadeiramente seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus, sim, assim como aqueles que abandonaram em João 6. É. Então Jesus não chamou Judas para a salvação? É. Eu Não. que te pergunto, onde está no texto bíblico que Judas era um regenerado? Não, mas onde está no texto bíblico que Mateus é um regenerado? Eu criei. Onde está no texto? Eu criei. Como assim eu criei? O Espírito Santo testifica que eu sou filho de Deus, está aí nesse texto aí. Eu criei em Jesus. Mateus falou isso? Qual o texto? Não, se você perguntou onde o Mateus... É, o Mateus da Bíblia. Ah, tá. Achei que era a minha pessoa. Tá. Achei que era a minha pessoa. Porque assim, vamos medir com a mesma régua, Tá, entendeu? tá. Me mostra um texto onde o Judas foi regenerado. Fala, onde está o texto que o Mateus foi regenerado? Onde está o texto que o Filipe foi regenerado? Onde está o texto que o outro Judas foi regenerado? Não tem o texto. Não, mas talvez pela sequência e por eles continuarem firmes com Jesus, Sim. dada a ressurreição de Jesus, Mateus estava lá, compreende? Ali, E ele 12, né? se torna um discípulo, continua sendo um seguidor de Jesus. Por exemplo, Jesus diz para Judas assim, Judas, para o colégio apostólico, né? Um daqui é um acusador. Será que a Bíblia chama o crente de acusador? Será que a Bíblia chama algum crente de diabo? Pedro não foi chamado de diabo. Arreda de mim, Satanás. Não Pedro. Eu acho que 2 Pedro 2:1 vai esclarecer um pouquinho. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas... Rapaz, esse texto não dá certo com você. Não dá certo, não. Vai, vamos lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres e falsos apóstolos, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então o que está falando aqui? Está falando de alguém que era professo, como Judas, ele era professo, e depois ele nega. E lá no 22, no mesmo capítulo, no 22, vai falar o seguinte: com eles, esses falsos profetas, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Não é a ovelha que se torna porca, não é a ovelha que volta para o lamaçal. O cão voltou ao seu próprio vômito. Então aqui quando Jesus está falando aqui dos falsos profetas, e depois tem Judas como exemplo também, então é o cão voltando ao seu próprio
vômito e a porca lavada voltando a revolver-se no lamaçal. Nunca foi. Vocês são bons. Agora, deixa eu falar uma coisa. Não, calma aí, você colocou o texto, vamos lá. A gente tem que saber, como bons expositores da Bíblia, o cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, quando ele fala o cão volta ao vômito, claro que ele não está falando cão ou capeta, o cachorro. Sim. O cachorro, ok. Só que, aí você fala assim, não, é sempre cão, é o cão, ele não muda. Não, calma aí. Vamos lá. A Bíblia também diz que aqueles que antes eram cães, que os gentios eram chamados assim, agora Deus concedeu a eles o arrependimento. A metáfora aqui do cão voltar ao vômito, pastor, não é sobre a natureza do cão, mas é algo que não presta, que saiu para fora, ele foi lá e colocou para dentro de novo. É essa a lógica do texto. Então, a porca limpa, depois voltando para lavar... É que ela nunca foi ovelha. A lógica não é a natureza da porca, mas é que uma coisa limpa pode voltar a se sujar. Então, mas é que ela nunca foi ovelha, né? Porque, pastor, eu estou devendo um texto aqui, senão depois vai ficar assim... Pode mostra o texto, né? Se eu falou assim, que ninguém é forçado a ir para Cristo, né? Lembra? A gente estava falando assim, daí você falou assim, mostra o texto para mim que uma pessoa é forçada a ir a Cristo. Eu não lembro de ter pedido esse texto, não. Mas então tá bom. Vamos lá. Ei, rapidinho aqui. Se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo. Você acaba de assistir mais um corte do Evangelho Sem Cortes. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal.